Graça e paz, igreja. Nós queremos mais uma vez saudar a amada igreja com a doce presença do Senhor, com a paz maravilhosa do nosso Deus e sempre acreditando, irmãos, que Deus ele falará conosco mais uma vez por meio da sua santa palavra. Nós temos estudado aqui o livro de Atos dos Apóstolos e hoje, irmãos, nós vamos finalizar então a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ali junto, com os seus amigos, com os seus companheiros, no caso Silas, Timóteo e provavelmente também o Lucas, que foi o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui, irmãos, no capítulo de número 18, versículo 1 até o versículo de número 23, como eu disse, o fim da segunda viagem missionária. Para aprendermos aqui, irmãos, algumas lições, e creio eu, lições importantes para nós, eu precisarei dividir os acontecimentos, desses últimos momentos em blocos, de maneira bem direta aqui, em 4 blocos. Primeiro, do versículo 1 até o versículo de número 4. Aqui, basicamente, é a inauguração da igreja em Corinto, depois dos últimos acontecimentos na cidade de Atenas, Paulo ele vai então para a cidade de Corinto. E lá ele conheceu um judeu chamado Áquila, vindo da Itália, com sua esposa que se chamava Priscila. E o versículo de número 2 nos informa que eles vieram da Itália até a cidade de Corinto por causa do decreto do imperador Cláudio para que todos os judeus deixassem Roma. E Paulo, então, chegando a Corinto e conhecendo-os, aproximou-se desse casal, aproximou-se deles. E ao que tudo indica, essa aproximação se deu por terem algo em particular, algo em comum. Tanto o casal quanto o apóstolo Paulo eram fazedores de tendas. E eles, então, diz o texto, no versículo 3, passaram a morar e a trabalhar juntos. Aqui já nos é revelado que Paulo ele precisava trabalhar ali por fora, para se manter, para se sustentar. Não que isso fosse o ideal para o apóstolo, mas se tornou necessário, já que a ajuda financeira não chegava ali até as suas mãos, pelo menos não o suficiente. E o versículo de número 4 frisa que todos os sábados ele discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como os gregos, o que era prática de Paulo, como nós já bem aprendemos, em todos os lugares em que ele chegava, o apóstolo ele ia para a sinagoga para ali ensinar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí vem então o segundo bloco, do versículo de número 5 até o versículo de número 11. E aqui o texto revela que Silas e Timóteo finalmente chegam até Paulo, até a cidade de Corinto. E por causa disso, da chegada dos seus 2 companheiros, Paulo tem a oportunidade de se entregar totalmente à palavra. Entendemos então que deve ter chegado alguma ajuda ali, financeira até as mãos do apóstolo. E ele pode então deixar o trabalho ali das tendas e, de fato, imprimir um maior tempo na pregação da palavra do Senhor. Versículo 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Mas, encontrando grande oposição, ali na cidade de Corinto, entre os judeus, Paulo, então, ele chega ao seu limite e ele toma uma decisão radical. O versículo de número 6, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu então Paulo as vestes, ali no simbolismo de meio que se livrando daquela situação, ele sacudiu as suas vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Ou seja, então que fique a responsabilidade sobre a cabeça de vocês, sobre a vida de vocês. Eu, disse ele, dele estou limpo. E desde agora, ele declarou, eu vou para os gentios. Aqui na palavra de Paulo é como se ele estivesse desistindo de pregar aos judeus e declarando, a partir de então, eu pregarei apenas para os gentios. E ele vai, de fato,
para a casa de um homem ali, certamente não judeu, chamado Tício Justo. E o texto declara que era um homem temente a Deus. A casa dele, está escrito também, era contígua ali à sinagoga, ou seja, era uma casa anexa à sinagoga, ou do lado da sinagoga. Mas ocorreu ali algo inesperado, apesar de toda a oposição que tanto irritara ali a Paulo, diz o versículo 8, que Crispo, o principal da sinagoga, ele creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E foi quando, então, Paulo, ali à noite, ele teve uma visão que o Senhor lhe dizia, e esse Senhor aqui, certamente, o Senhor Jesus Cristo. O versículo 9 e o versículo 10. Disse então o Senhor, através de uma visão à noite para Paulo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Ele havia prometido, ele havia jurado ali, ele havia dito, declarado que não pregaria mais para os judeus, apenas para os gentios. Ele vai para a casa de um não-judeu, temente a Deus, e aí o principal da sinagoga se converte, um homem judeu. Jesus aparece para ele e diz: olha, não temas, pelo contrário, o contrário daquilo que você falou, não faça. Fala e não te cales. E ainda, o Senhor prometeu-lhe, no versículo 10, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E assim, Paulo, ele passa ali naquele lugar, um longo período, e durante este tempo a igreja de Corinto foi fundamentada. Versículo 11, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, exatamente 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. E aí temos início o terceiro bloco, do versículo número 12 até o verso de número 17. Ocorreu o que, irmãos? Depois desse tempo, quando Gálio era procônsul ali da Acaia, judeus, novamente aqui, novamente os judeus, se uniram e levaram Paulo ao tribunal, e com a seguinte acusação, ali no versículo 13, dizendo para ali aquele homem, para o procônsul, este, no caso Paulo, persuade ali os homens a adorar a Deus. Ótimo, olha só a tática deles, mas por modo contrário à lei. E o versículo de número 14 diz então que quando Paulo ia falar, certamente, quando ele ia se defender daquela acusação, Gálio, ele tomou a palavra e declarou no versículo 14 e no versículo 15, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz destas coisas. Basicamente, irmãos, o que aconteceu aqui é que os judeus fazem uma acusação contra Paulo, dizendo que ele pregava assim ao Deus que eles criam, mas eliminando a lei, E aí, de imediato, o versículo 14 começa dizendo que ia Paulo falar. E quando Paulo foi se defender diante ali, do procônsul, é como se o procônsul tivesse dito, se fosse algum crime que este homem, esse Paulo, ele tivesse cometido, eu até tratava do assunto. Mas como é algo referente às práticas religiosas de vocês, então se virem. E aí lembrando, mesmo Paulo sendo um cidadão romano, por isso que os judeus o levaram ali para o tribunal, tá bom? E com isso, então, diz o texto que o procônsul expulsou a todos ali do tribunal na sua presença. Ele não deu atenção à acusação feita ali pelos judeus contra Paulo. Afinal, irmãos, nós sabemos, Deus, no caso Jesus, havia prometido a Paulo no versículo 10, eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Isso 1 ano e meio atrás. E de fato, irmãos, nenhum mal ali lhe fizeram. E daí, irmãos, só para revelar o coração ímpio desses judeus, eles tiveram uma reação
aparentemente estranha. O versículo 17. Então, aqueles judeus, todos agarraram Sóstenes, que era o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal, diante do procônsul ali, diante de Gálio, e diz o texto que Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Só para nós entendermos aqui, o Sóstenes, provavelmente, ele foi castigado ali, né? Ele foi um judeu, né? Castigado em lugar de Paulo, e castigado pelos judeus que não aceitavam a proclamação do nome de Jesus e das boas novas pregadas ali por Paulo. Uma vez que eles não puderam castigar a Paulo, o fizeram ao chefe da sinagoga, certamente este chefe que também havia acolhido a Paulo. É dito que Gálio, ele não se envolve, né, certamente, por se tratar ali de uma questão religiosa, como ele mesmo havia já declarado. Apesar disso, irmãos, vale esta nota, há indícios de que Sóstenes, ele não abandonou a fé em Jesus Cristo e também não abandonou ali a atividade missionária de Paulo, não é? E aí vem então o quarto e o último bloco, do versículo 18 até o verso de número 23. E é aqui que veremos o fim da viagem ali missionária, né? O fim da segunda viagem missionária. Ali diz o texto que Paulo, ele permaneceu em Corinto por muitos dias e depois ele foi para a Síria e levou consigo ali junto, né, o casal, né, tanto Priscila quanto Áquila. Ele levou então aquele casal, que ele formaram uma amizade com eles, né, junto com ele para a Síria. E há uma informação no versículo de número 18 de um voto que Paulo fizera, né, e ele raspara a cabeça ali em Secreia. Certamente, irmãos, esse raspar a cabeça seria um sinal de que ele estava cumprindo alguma promessa que ele havia feito a Deus, né? E ele raspa totalmente a sua cabeça. Chegando à cidade de Éfeso, ele deixou então o casal Priscila e Áquila naquela cidade. Mas Paulo mesmo, ele ainda mantivera o mesmo costume missionário. O versículo 19, ele, porém, entrando na sinagoga, ele pregava. E pregava a quem? Aos judeus. Lembram que ele havia dito, vou pregar apenas para os gentios, mas o Senhor disse para ele, não temas, fala, prega, continua falando, confia em mim. E ele, em Éfeso, entra ali, na sinagoga e ele prega aos judeus, como era costume de Paulo. E mesmo havendo ali um pedido, nós cremos daquele casal de Priscila, de Áquila e dos novos crentes na cidade de Éfeso, mesmo havendo pedido para que Paulo permanecesse mais tempo ali na cidade, ele não cedeu, Ele se negou a permanecer por muito tempo na cidade de Éfeso. Parece que ele tinha convicção do término dessa viagem, o versículo 20 e o 21, rogando-lhe eles que permanecesse ali. Mais algum tempo ele não cedeu, mas despedindo-se, ele disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando, ele partiu ali da cidade de Éfeso. E o bloco, ele finaliza dizendo, no versículo 22 e 23, que chegando a Cesareia, no caso Paulo, ele desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, ele desceu para Antioquia, e havendo passado ali algum tempo, ele saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Ele ia ali discipulando, aqueles que um dia haviam entregado a vida ao Senhor Jesus Cristo. E chegou então, irmãos, ao fim, a segunda viagem missionária. Bem, quais as aplicações que podemos encontrar aqui, irmãos, nesse fim de viagem, Quais aplicações, quais as lições que podemos aprender enquanto igreja do Senhor? Primeira delas, irmãos, primeira aplicação, baseado no primeiro bloco, Fique atento às afinidades, É interessante como Paulo, ele se uniu a um casal por causa da afinidade.
por terem algo em comum, né? Eles eram fazedores de tenda. Paulo ele chega em Corinto, uma cidade estranha a ele conhece um casal e havia ali algo em comum entre eles. Eram fazedores de tenda e eles se unem de tal forma a trabalharem juntos, inclusive morarem juntos. E como isso se mostrou um elo importante a ligá-los, essa afinidade. É bem certo, irmãos, que essa afinidade ela deu lugar ao Evangelho, que mais à frente iria uni-los muito mais do que a profissão de fazedores de tenda. Mas antes, irmãos, antes do Evangelho, foi de muita importância. Então eu digo para ti, né, fique atento a pessoas que comungam contigo das mesmas coisas. É muito importante quando nós unimos ou nos unimos a pessoas, nós comungamos com pessoas que têm coisas em comuns conosco, ao mesmo tempo que evite aqueles que comungam de coisas estranhas a ti. Tenha muito cuidado, né, com aqueles que têm práticas, principalmente práticas que vão de encontro à fé que você mesmo declara, e essas práticas são contrárias a isso e não tem ali afinidade com aquilo que você crê. Então, primeira lição, fique atento a pessoas que têm a mesma afinidade ou que têm algo em comum contigo. Segundo, a segunda aplicação, a segunda lição que nós podemos aprender com o texto é que há o tempo de continuar e há o tempo de parar. Foi o limite ali, né, que Paulo chegou em dado momento. Ele estava vindo, né, de cidade em cidade e a grande maioria, judeus, que ele pregava a palavra, sempre se opondo a ele, sempre trazendo sofrimento, injúrias contra a vida do apóstolo Paulo. O que o fez, né, atentar ainda mais para os gentios e certamente para partir para outros voos, né, voos mais altos. Por isso, irmãos, que é preciso saber quando iniciar, é preciso saber até quando continuar e é preciso saber também o quando parar, né? Mas sempre tendo por base o ter iniciado bem, que era o caso de Paulo, o ter continuado na palavra, que era o caso também de Paulo, e aí sim parar, ou depois de alcançar o resultado almejado, ou depois de não alcançar o resultado desejável, mesmo tendo iniciado e continuado bem na palavra. Alcançou o resultado, tem um momento de parar. Não alcançou o resultado, também tem um momento de parar. E eu tenho certeza, irmãos, que a Paulo não lhe faltava ali números, porque pessoas até se convertiam, se rendiam à palavra do Senhor. O problema era a oposição vazia e gratuita que encontrava entre os seus patrícios, enquanto que os gentios, né, o ouviam tranquilamente e com respeito. Olha o exemplo da cidade de Atenas, né? Ali na cidade de Atenas não há uma menção ali de um judaísmo muito presente, mas as pessoas ouviram a Paulo, os gentios ouviram a palavra do Senhor. Mas, obviamente, uma outra coisa importantíssima é a própria aprovação do Senhor. O versículo 9 e o versículo 10, quando o Senhor Jesus diz para Paulo, né, quando ele resolve parar, não pregarei mais para os gentios, para os judeus, aliás, apenas para os gentios, e o Senhor apareceu a ele em sonho, né, através de uma visão, e lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E diante disso, ele não abandonou, não é? Ele disse que iria parar, mas ele não abandonou, mas ele passou ainda 1 ano e 6 meses, ou seja, 1 ano e meio, e não passou 1 ano e meio ali parado, né? Vou ficar aqui, tá bom, porque Deus mandou, mas parado. Não, ele não foi omisso, mas ele permaneceu ali 1 ano e meio, pregando e ensinando a palavra de Deus. Mas, depois, fundamentada a igreja ali em Corinto, ele partiu, né? Mesmo assim, chegando a Éfeso, o que foi que ele fez quando chegou na cidade de Éfeso? Ele pregou aos judeus novamente. Versículo 19. Ele, porém, entrando na sinagoga, ele pregava aos judeus. E aqui, irmãos, uma terceira lição
que fica para nós é que há momentos em que a defesa ela se faz desnecessária, né? Ali a autodefesa ela se faz desnecessária. O próprio Paulo nos mostra, né? Inclusive, irmãos, seria nessa mesma igreja de Corinto que o próprio apóstolo, mais adiante, ele nos ensinaria que há momentos em que devemos nos defender. Mais na frente, diante de acusações desta igreja, lá na primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ali, irmãos, nós vamos ver o apóstolo se defendendo. Ele nos ensina que há momentos de se defender. Mas aqui, irmãos, quando defraudado, quando injuriado, acusado mais uma vez de forma injusta, inclusive quando ele ia falar, no versículo 14, ia Paulo falar, ele ia se defender, nem lhe foi permitido. Deus havia prometido que ninguém lhe faria mal naquela cidade. E Deus cumpriria a sua palavra. Então, sem dizer uma única palavra em favor de si mesmo, Paulo, ele sai daquele tribunal incólume, sem ninguém tocar na sua vida. Então, há momentos que a defesa ela se faz desnecessária, que pessoas vêm, lhe atacam, pessoas vêm, lhe defraudam, pessoas vêm, lançam palavras na tua boca, palavras que você não disse, e é o momento de ficar calado, em silêncio. Ao momento de se defender, de falar, mas ao momento também de não se defender e de se calar. E a quarta e última lição, a quarta e última aplicação que nós podemos aprender com esse texto é que a nossa vida fique sempre à mercê da vontade do Senhor, fique à disposição, né, da vontade do nosso Deus. Paulo parece-nos, irmãos, depois de passar por tantas cidades, ser mal recebido pelo seu próprio povo, tanta oposição, tanta injustiça, e dele mesmo declarar, sabe, ele se livrar das suas vestes, lançar ali por terra e declarar, cansei, sabe, olha, a responsabilidade agora é de vocês, o sangue de vocês não está mais sobre as minhas mãos, vou pregar apenas para os gentios. Parece-nos que Paulo, ele não deseja se demorar muito mais tempo ali naqueles campos missionários. E mesmo sendo-lhe pedido, né, ali na cidade de Éfeso, para que ele permanecesse um pouco mais, ele se nega. Afinal, irmãos, ele passara por bons momentos nessa viagem, é verdade, mas também sofrera maus apertos, e muitas dificuldades que o apóstolo ele passara nessa segunda viagem missionária. Mas ele apresenta a seguinte sentença e muito sensata, o versículo 21. Se Deus quiser, ele se nega, né, a ficar mais um tempo na cidade de Éfeso, mas ele diz, se Deus quiser, eu voltarei para vós outros. E eu digo, ou pergunto, né, mesmo não sendo sua vontade, né, talvez, mas ele estaria à mercê, ali à disposição da vontade do Senhor. E só adiantando aqui um pouco, lá na frente, algum tempo depois, Paulo ele volta sim até a cidade de Éfeso, porque sim, de fato, se concretizou o que seria vontade do Senhor. Deus quis que ele voltasse até aquela cidade. Então, essas lições nós aprendemos aqui, né, com esse texto. Primeiro, fique atento às afinidades, una-se a pessoas que têm algo em comum contigo. E claramente, irmãos, eu me refiro àquilo que diz respeito à fé, ao reino de Deus. Segundo, há o tempo de continuar e há o tempo de parar. Sim, irmãos, há o tempo de iniciar uma obra, há o tempo de continuar uma obra e há o tempo de parar essa obra, de haver uma renovação nessa obra. E todos os lugares que Paulo passou, ele sempre ali pastoreou, ele sempre cuidou, ele pregou uma palavra, ele levantou uma igreja e deixou ali pessoas, né, pastoreando aquela igreja. Terceiro, há momentos em que a defesa ela se faz desnecessária. Há momentos em que você vai se defender.
E a nossa vontade é que todas as vezes que somos injustiçados, a nossa vontade é sempre se defender em todo o tempo. Há momentos para isso, mas há momentos também para se calar, para não se defender. Deixa Deus trabalhar. Paulo, ele ia se defender, mas Gálio disse ao procônsul, não, cala, deixa eu falar aqui. E o procônsul falou, e na palavra do procônsul, sem Paulo se defender, Deus agiu. Ninguém tocou na vida de Paulo. E a quarta e última lição, que a nossa vida fique sempre à mercê da vontade do Senhor. Há desejos no nosso coração, há coisas concretas no nosso coração, há decisões que nós já tomamos. Eu não quero mais, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Mas sejamos sensatos, como Paulo foi. Paulo disse, não pregarei mais aos judeus. Jesus Cristo disse, não, meu filho, não temas, fala, prega, faz o contrário do que você prometeu. É literal quando Jesus diz para ele, né? Não temas, pelo contrário, o contrário do que tu falastes, fala e não te cales. Então, que seja como Deus quiser. Como Deus o quiser, que seja a vontade de Deus, que seja a vontade do Pai. E Paulo ali pregou novamente para os judeus, porque era a vontade do Senhor Jesus Cristo. Que seja assim na tua vida, que seja assim na minha vida também. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que ela tem nos ensinado, por tudo aquilo, Deus, que ela tem vindo a nós através de uma edificação, Senhor. Tu sabes que o desejo que há em mim é que, de fato, haja um crescimento em nós, enquanto povo teu, para que cresçamos sempre mediante a tua vontade, Senhor. Que as lições aprendidas até aqui, Deus, sejam implementadas na nossa vida, possamos praticá-las, cada uma delas, ó Deus, sempre reconhecendo que os melhores ensinamentos para nós vêm da tua palavra. E prepara-nos também, Senhor, para tudo aquilo que está por vir, para que seja a tua vontade em nós, que seja aquilo que tu queres e não aquilo que nós queremos. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo o sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.